Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Mães Imperfeitas. E hoje, nós já tivemos aqui em off quase com um episódio, mas agora aqui, começando, eu estou mesmo muito feliz, porque eu tenho aqui ao meu lado a Bibi Fernandes, que conheço há anos. E a Bibi faz assim parte de uma parte da minha vida muito importante, porque foi na tua escola que eu concretizei um sonho, não é? De dançar, de estar em palco, de dar aulas, que era a ETSAI. É a ETSAI que agora... Sim. E, portanto, de repente reencontramos numa fase de vida completamente diferente, onde ambas já nos desapegámos, não é? Daquela dança que nós conhecíamos, para reencontrar um novo lugar com a dança na nossa vida, não é? Exatamente, foi mesmo um renascimento, não é? É terminar um ciclo para iniciar outro, porque os ciclos são eternos, mas é muito interessante realmente ver esse percurso e ver e agora fazer a análise daquilo que, estando um pouco mais consciente, aquilo que sentia, aquilo que estava dentro de mim e do qual eu não tinha percepção, e os processos todos que eu vivia na altura, e o sofrimento que vinha, e a pressão que existia, e tudo isso, e agora com um bocadinho mais de despertar, um bocadinho mais de entendimento, fazer essa retrospectiva da história, mas também sentir o quão importante é, porque foi essa história que fez com que eu neste momento estivesse aqui a falar contigo, e a falar de um renascimento da dança, tanto em mim como em ti também. Portanto é realmente honrar e celebrar tudo na nossa história com gratidão, especialmente os momentos de maior crise, de maior dor, porque são esses que nos constroem e são esses que nos fazem evoluir, nos fazem transmutar. E às vezes queremos fugir dessa dor, não é? Queremos estar sempre num registro ou na onda positiva, estar sempre bem. Mas é, na verdade, nesses momentos desafiantes que nos construímos, não é? E eu estava aqui a pensar, porque realmente, tu sempre tiveste a dança na tua vida? Eu comecei a dança muito tarde. Às vezes as pessoas pensam que eu fiz a minha vida toda da dança. Ai, olha, começaste aos 6 anos de idade. Começaste com o balé aos 6 ou 7 anos. Na verdade, a dança surgiu na minha vida aos 22 anos. A sério? Portanto, é uma história interessante de contar, porque as pessoas realmente pensam, não é? Porque eu depois fiz a Escola Superior de Dança, portanto eu formei-me, na verdade, como bailarina, na área do clássico, quer dizer, porque tinha clássico, eu nunca fui uma bailarina clássica, mas tinha aulas de clássico. E a minha primeira aula de clássico foi aos 22 anos. Opa, que giro. E foi mesmo, olha, eu agora tenho consciência que eu despertei a minha consciência, aquilo que chamamos o despertar da consciência, basicamente, que somos dois dentro de mim. Sim. Temos um ego e temos uma essência. Então eu só aos 43, por volta dos 43, mais 43, 44, 45, por aí, é que eu tive a percepção que eram dois dentro de mim. Então eu posso dizer que os primeiros 40 e tal anos da minha vida eu vivi de uma forma mais inconsciente, adormecida. Mas houve momentos que mesmo inconsciente eu sentia que eu estava mais conectada com o meu corpo, com a minha intuição. E nos meus 20 anos, apesar de estar inconsciente, não é? Para saber que eram dois dentro de mim, eu estava conectada, eu sentia uma conexão comigo. E então eu senti mesmo aos 22 anos, eu era professora de inglês. A sério? A sério. Opa, as coisas que eu descubro aqui no podcast. E então eu senti mesmo uma chamada no meu coração que me dizia que eu sentia uma vontade de expressar aquilo que eu sentia dentro de mim, a minha alma, as minhas emoções, através do movimento. E eu deixei tudo aquilo que eu estava a fazer e fui para uma escola técnico-profissional de dança, o Ballet Teatro Contemporâneo no Porto, onde eu estive durante 3 anos. E onde aos 22 anos eu tive a minha primeira aula de balé. E o meu corpo era completamente a formação muscularmente, porque eu era atleta de natação. Eu tinha sido atleta de natação, portanto, estás a ver, eu era mariposista. Era tudo para fora. E de repente chego a uma aula de clássico, onde se diz, não é? Que as costelas é para dentro, a respiração e tudo isso. Então eu sentia-me assim,
senti Ok. o patinho feio, estás a ver? Porque era uma coisa tão, tão diferente. Mas eu senti mesmo essa chamada no coração e depois desses 3 anos vim para Lisboa, vim para a Escola Superior de Dança, era a aluna mais velha da minha turma, vim com 25 anos. É tão giro ver isso, né? Que nunca é tarde para Nunca é nós. tarde. E olha, então na dança, eu acho que há uma frase muito bonita que eu costumo dizer que é não há tempo nem idade para dançar porque a alma é eterna. Se a dança é a expressão das emoções através do corpo e se as emoções são aquilo que nos constrói, a energia que está dentro de nós e que nos constrói, então nunca é tarde para dançar. Aliás, tudo é dança, porque tudo está em Completamente. movimento. Então nós todos dançamos e todos expressamos aquilo que está dentro de nós, as nossas emoções, através do nosso corpo. E então, por isso é que às vezes as pessoas quando dizem mas eu já não vou de demo, já sou muito velha, já não sei o Exato. quê, ou não tenho coordenação, ou tenho 2 pés esquerdos, assim, pois, porque a cabeça diz que temos 2 pés Exato. esquerdos, então a cabeça comanda e então o corpo vai atrás. Mas realmente foi um percurso muito, muito bonito, porque na verdade nasceu dessa escuta do coração. E a própria escola, a escola E como é que apareceu a salsa? a salsa, a salsa que é assim o grande, O grande, um né? grande amor da minha vida. A salsa, eu acho que a salsa foi, continua a ser, porque a salsa agora despertou em mim Outra vez. depois de 4 anos que teve assim adormecida, teve enroscadinha, foi mesmo aquela questão da serpente que está dentro da caverna a mudar de pele. Foi isso que eu senti com a salsa e saiu agora para fora há um mês. Foi teu muito projeto, interessante ser assim um despertar. Mas a salsa, na verdade, surge dos ritmos latinos, não como salsa em si, porque Ok. em Portugal não se Não havia, dançava, pois, não se exato. dançava salsa. Nós não temos tradição de salsa porque os cubanos, os latino-americanos não vêm para Portugal, vão para a Espanha por causa da Exato. língua. Então não havia tradição de salsa nenhuma em Portugal, não se via salsa, ninguém dançava salsa. E foi o Ernesto Acosta, que era bailarino da companhia do Ballet Teatro da escola do Porto onde eu andava, que um dia decidiu fazer um workshop de ritmos latinos e foi assim a minha primeira experiência com os ritmos latinos e foi amor à primeira vista. Foi assim uma coisa, foi maravilhoso. E a salsa, na altura, nós tocávamos até pouco na salsa, mas ela era dada como era dada os outros ritmos. Exato. Nós dávamos merengue, som, dançom, tango, portanto, era mais uma das Sim. danças. E depois, quando eu vim para Lisboa, ainda comecei nos primeiros meses, ainda dava aulas e dava segundo esse método, portanto que eu dava aulas com o Ernesto e o Sobre Latino, portanto a escola que agora também existe no Exatamente. Porto, também é um método portanto, que eu não sei se ainda se é o método que utiliza, não é? De passar por todos estes ritmos. Ok. E então quando vim para Lisboa, depois como também comecei a ir para a Espanha, ia muito para Vigo e tive muito contacto com a salsa cubana, comecei só a dar salsa. Então comecei a criar uma metodologia, primeiro começando pela salsa cubana, Ai, que giro. depois em 97 foi quando depois estive em Cuba assim várias vezes, portanto, e a salsa cubana era o nosso estilo, aquele que nós lecionávamos, mas depois em 97 fui ao primeiro Congresso Mundial de Salsa em Porto Rico, Uau. que foi assim um abrir de olhos, foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez no mundo inteiro que pessoas de todo o mundo se reuniram, não pela música, mas pela dança, portanto, Ok. pela salsa dança. E foi assim uma viagem que foi à última da hora, tinha um aluno que me disse, Bibi, olha, vai haver um congresso em Porto Rico de salsa, daqui a um mês. E eu tenho que ir, eu vou. E então, olha, fui sozinha, fui na verdade, foi a única portuguesa que foi a esse primeiro congresso e éramos só 300 e poucas pessoas no mundo inteiro e foi muito interessante porque ninguém sabia nada. Como não havia YouTube ainda, não é? Não havia Olha nada. lá, o tempo Estás em a que ver? não havia Então, YouTube. olha, a primeira foi uma experiência tão gira. Eu, quando cheguei, primeiro, quando cheguei ao aeroporto, meti-me num táxi, não é? E ia falar com o taxista, eu venho para um congresso de salsa que é este fim de semana, e diz-me o taxista, mas olha, esse congresso de salsa já foi no fim de semana passado. E eu, no fim de semana passado, sim, tiveram não sei quantas bandas, tiveram não sei quantas, vieram orquestras e não sei o quê. E eu, então, pronto, ok, olha, pronto, Olha, já cá vim estou. passar uma semana a Porto Rico, ok, olha, vou aproveitar da praia, sei lá.
E então pensava que o congresso já tinha sido, mas depois quando cheguei ao hotel verifiquei que tinha havido um evento de música na semana anterior e o congresso ia existir. Mas nessa noite, quando eu cheguei à pista de dança, foi muito giro, porque eu entrei na pista de dança e estavam centenas de pessoas a dançar, portanto quem estava no congresso, e eu olhei para as pessoas a dançar e eu disse assim, ou eu não percebo nada de salsa, ou está tudo fora de ritmo. Foi mesmo assim. E fui dançar com um porto-riquenho, eu não acertei um passo, eu não acertava um passo, eu assim, mas o que é que se passa? Mas eu já danço salsa há alguns anos, o que é que se passa? Não acerto um passo, eu estava completamente assim. E foi muito interessante, foi nesse congresso que nós tomamos conhecimento, na verdade, dos estilos de salsa que existem, dos 4 grandes estilos, não é? Que em Los Angeles se dança no 1, que em Nova York é o Mambo on 2, que em Porto Rico se dança no 2, mas de uma forma diferente de Nova York, que o estilo cubano é um estilo em redondo e também se dança num tempo diferente, portanto, pela primeira vez, e foi muito interessante porque depois os grandes bailarinos, os grandes artistas que vieram depois a surgir, estávamos todos sentados no chão, tipo a falar com os grandes mestres na altura, o Stacey Lopez, a falar exatamente o que é isso, o que é salsa de Nova York, o que é salsa de Los Angeles, o que é salsa... Olha, foi tão rico esse congresso, foi mesmo maravilhoso. E depois quando vim para Portugal, foi quando eu introduzi em Portugal a salsa em linha, porque não se sabia o que era um crossbody lead, não se sabia. Então foi muito interessante. E depois, pronto, depois nos anos a seguir, depois no ano a seguir, eu voltei ao congresso de Porto Rico com o Peter, com o meu par de dança, portanto o Peter também foi, e em 99 foi a primeira vez que nós os dois dançamos mesmo oficialmente no congresso como par, portanto foi a primeira vez que a salsa portuguesa foi representada num congresso mundial. E depois, pronto, depois em 2000 entrou a Wanda, o Nuno, o Guima, a Raquel, portanto criamos a companhia mais profissional, com bailarinos profissionais, e depois tu entraste não sei em que ano é que tu vieste. Já estou baralhada. Foi... Portanto, deve ter sido 2000 e eu terminei a faculdade em 2004, portanto eu já estava na ETSAI, portanto deve ter sido 2002. Ok, então ainda és do tempo do Nuno, da Wanda, do Guima, dessa malta toda. Eles tinham acabado de sair. Então foi 2004. Então pronto. Eles saíram foi quando entrou o Angel. Exatamente, eu já apanhei o Angel. Ok, é porque o Angel entrou em 2004 e foi quando o Nuno e a Wanda saíram para criar a sua escola. Então foi aí. Foi aí. Olha, grande percurso, tanta salsa foi assim. É assim, eu adoro ouvir-te falar porque agora o teu entusiasmo, sabes, faz-me relembrar da primeira vez que eu fiz uma aula, porque eu não sei se tu sabes que eu fui à tua escola porque eu estava na FMH, não é, a estudar, eu também comecei tarde, eu vivia na aldeia, portanto eu nem sequer achava que haviam escolas de dança, e quando era para seguir a faculdade, eu dizia aos meus pais, eu só quero dançar. Se for para dançar, eu vou. Se não for para dançar, eu não vou. E eu sempre tive muito boas notas, né? Era aquela dos 18, então imagina, para os meus pais era, como é que tu não vais estudar outra coisa? Pois. E na altura foi quando começou a aparecer a internet, o meu irmão disse-me, mas porquê é que não procuras? Vai procurar. Aí eu descobri que haviam escolas e faculdades de dança. Fiquei maluca. Então imagina, foi para aí aos 16, 17, quando eu percebi que poderia fazer isso, que eu também comecei, eu nunca tinha feito aulas de clássico, aulas nada, então comecei uma jornada de começar a fazer isso tudo. Só que fiz tanta coisa que quando cheguei à faculdade tive várias lesões, incluindo uma de sobrecarga nos joelhos que me pararam durante 6 meses. Uau! E na altura o médico dizia-me, então olha, se calhar vai ter que pensar em mudar de curso. E eu, nunca na vida, quer dizer, eu demorei quase 18 anos para descobrir que eu podia seguir dança e agora eu vou sair. Então na altura eu pensei, ok, clássico não vai dar porque os meus joelhos vão morrer, né? E eu na altura fiz aulas com uma russa mesmo na escola, no teatro ao pé do Chapiteau, como é que se chama? Chapiteau, na colina do Castelo. Sim, mas há ali mesmo uma escola, não é escola, é a companhia. Bem, não interessa. E então, os meus joelhos não aguentaram. Então foi quando eu decidi, bem, clássico não vai dar, eu vou ter que descobrir outra coisa que dê para eu fazer. Foi quando eu pesquisei, descobri a tua escola, fui fazer uma aula, pá, e nunca mais me esqueço. No dia que eu entrei, eu pensei, eu já devia estar aqui. Ai, que lindo! Desde sempre. Eu lembro que era a Vilma a dar uma aula
e era como se eu já soubesse os passos, aquilo estava no meu corpo, era como se eu já soubesse o que era, sabes, dançar. Tanto que eu nunca mais fiz aulas, porque foi para aí na segunda aula que acho que a Vilma falou contigo e eu comecei a ir à companhia B. Portanto, eu nunca tinha feito. E aquilo foi uma paixão de, ok, eu continuo a dançar e a ter um desafio, não é? Porque a salsa requer também tu aprenderes a técnica, etc. E não me está a forçar os joelhos, né? Nos pliés e naquelas coisas todas. Naquilo que às vezes pode ser um bocadinho anti-anatómico também, não é? Completamente. Então foi aí que eu descobri a salsa. Portanto, estar-te a ouvir falar é relembrar essa fase completamente. Eu lembro-me da paixão que era dançar aquilo. Eu não queria fazer mais nada. Aliás, nessa altura havia festas todos os dias e era todos os dias. Sim. E grandes festas que se faziam, não é? Grandes festas. Agora parece outra vida, não é? Agora realmente é isso. Agora parece mesmo outra vida. Mas lá está, é lá que estão os alicerces, não é? Daquilo que agora que está aqui. Então, e depois disso tudo, não é? Tu tens uma escola. O que é que acontece na tua vida para tu dizeres que aos 40 e tal anos tu descobres que reviravolta é essa? Olha, acontece uma coisa muito simples. É de eu quase não me poder suportar a mim mesma. De eu estar tão infeliz e sentir-me tão vazia, tão em esforço. Esforço. Okay. Eu costumo definir assim a minha... E por isso é que eu digo que a salsa é uma grande ferramenta na minha vida. Porque sinto que a salsa, eu passei por mesmo por 4 estádios na salsa. O primeiro estádio, que foi o estádio do nascer daquela semente do meu coração, e por isso é que eu sinto que a escola foi uma árvore, e é uma árvore que dá tantos frutos, tantas novas sementes, tantos professores, tantas escolas que surgiram desta árvore, porque realmente foi semeada no coração, no amor. E os primeiros anos foram anos maravilhosos nem era tanto da aprendizagem e da técnica, estás a ver? Não era esse não era o impulso, mas era aquela sede de expressão e a sede de partilha e de estarmos juntos e da amizade. Foram anos maravilhosos. Eu lembro-me de estar na salsa latina, nós estarmos a dançar numa sexta-feira, por exemplo, até às 4 da manhã, e depois sairmos assim um grupinho de amigos que nós tínhamos muito, muito próximo, e de irmos para o Meco acampar e passarmos um fim de semana juntos na praia. Olha, assim, era mesmo uma coisa maravilhosa. Havia muita partilha e muita amizade. Então a salsa era esse veículo de união e era a forma que nós tínhamos de expressar. Portanto, nós expressávamos na verdade através da salsa. Depois, quando a escola cresceu muito na salsa latina, não é? Nós acabamos por ter aulas todos os dias e tipo 3 ou 4 horários por dia, assim uma coisa. E eu comecei logo, quase desde o início, a dar formação de professores. Portanto, não era só eu que dava as aulas, eu dava formação a professores e havia logo quase desde o início um batalhão de professores que dava aulas. E depois, aí a partir do ano 2000 foi quando se criou a companhia profissional, quando entrou a Wanda, o Guima, a Raquel. O Peter esteve sempre, não é? Sempre comigo. Então começa um segundo ciclo em que começamos a focar muito já. Tenho não sei quantos planetas em Virgem, portanto adoro metodologia também e gosto muito da estrutura. Então eu começou a focar muito na parte da estrutura, na parte da técnica. Foi quando a escola também se criou muito como escola. Quando depois também saímos da salsa latina e fomos para o Arte Z, já num misto, já não era num bar, numa discoteca, mas nós já alugávamos o espaço, portanto já havia aquele compromisso de ser uma escola. E depois em 2001 foi quando fizemos a transição para Santos, para a escola que tu conheceste, e era já escola, uma escola maravilhosa, fantástica. Mas foi, portanto, os anos em que... foi muito fundo, lá está, no aperfeiçoamento da técnica, no perfeccionismo. E então, o que é que despertou em mim? Eu que estava inconsciente, sabia que eram 2 dentro de mim, não é? Então o que é que despertou? O meu ego começou a florescer, e a florescer, e porquê? Porque foi tocar na minha maior dor, que eu neste momento sei qual é, mas na altura estava perfeitamente inconsciente para ela, que a minha maior dor é eu sentir que eu não sou boa o suficiente, é eu sentir que sou menos que os outros, é eu sentir que eu sou pequenina. Essa é a grande dor que eu trago nesta vida.
mas ao mesmo tempo é aquela que é o meu maior motor e o meu maior combustível de evolução nesta vida também, é o meu grande farol. E então, ao estar inconsciente disso e ao me identificar, o que é que gerou nesses anos é mais, melhor, fazer mais, melhor, mais perfeito. Nunca foi o dinheiro nunca foi aquilo que me moveu, portanto, eu nunca dancei, eu nunca fiz as coisas por dinheiro, mas sim para suprir esse vazio, essa falta de amor e de valor que eu sentia por mim mesma e que eu precisava de ir buscar ao externo. Então, esse reconhecimento que eu precisava que as aulas fossem fantásticas, eu precisava que as pessoas gostassem de mim, eu precisava, então isso pôs uma carga de esforço. Não foi a dança, não foi a salsa. A salsa é uma coisa maravilhosa, a salsa é simplicidade, é liberdade, a salsa é... E por isso é que, olha, a salsa exprime, na verdade, o sentimento de um povo e de uma cultura, porque a salsa foi uma bandeira muito grande para a cultura latino-americana e cubana. Então, por estar naquela inconsciência e estar absolutamente identificada com, naquela altura, com os meus pensamentos, as minhas crenças, e pela falta de valor e de amor que eu tinha por mim mesma, então foram anos de muito esforço. Posso dizer, e tão esforço foi, que mesmo fisicamente, isto é impressionante como realmente aquilo que está aqui, portanto, as nossas emoções depois somatizam no nosso corpo físico, não é? Porque o nosso corpo físico é o resultado destas energias internas que nos movem. E eu aos 30 anos, eu lembro-me exatamente onde é que eu estava. Eu estava no Artzé, antes de irmos para a Escola de Santos, e um dia, dar-me assim uma coisa que eu começo a ficar muito enjoada, começo a ter suores frios, assim, a suar gelado, suores frios, muito enjoada, eu não conseguia nem sequer rodar a cabeça para um lado e para o outro. Então imagina o que era, nós trabalhávamos com muita rotação, não é? E eu ter que me deitar, assim, e éramos até para chamar uma ambulância, assim, não sei o que é que está a passar comigo. E depois eu vinha batizar estes sintomas que me deram muitas vezes durante muitos anos. Era o meu AMOC. Era o meu AMOC. E quando é que me dava o AMOC? Olha o interessante que é. Quando eu à tarde, por exemplo, à tarde nós tínhamos trabalho de companhia, mas depois até mais tarde era quando preparávamos as aulas da noite, etc. Quando eu estava a preparar as aulas, ou quando eu estava a coreografar, era quando me dava o AMOC. E porquê? Porque eu punha, era tanta a expectativa, era tanta ansiedade, era tanta aquela coisa de ter que ser bom, ter que ser perfeito, porque as pessoas tinham que gostar, tinha que ser, era tanta o peso que eu punha sobre mim, portanto eu criava tanta ansiedade que somatizava no meu corpo daquela forma. E depois o curioso, chegava às aulas, dava-me o AMOC, foi muito raro, contaram-se pelas vezes que me deram, portanto quando eu estava a preparar, que eram muitas, quando eu chegava às aulas, quase nunca acontecia. Porque nas aulas era onde eu estava na minha essência. E eu posso dizer que eu estive em esforço muitos anos. E por isso é que eu acho que porque às vezes os meus alunos antigos, ao me ouvirem falar disto, então a Bibi, estava-nos a dar as aulas e ela não queria dar as aulas. Não, era quando eu estava a dar as aulas que eu estava na minha essência. As aulas eram o que me equilibrava, porque eu sou professora no meu coração. Eu sinto que a minha missão é mesmo, eu amo o ensino, eu amo dar aulas, amo. Mais do que ser bailarina e a performance e tudo isso, é na sala de aula que eu me encontro. E então, aqueles momentos em que eu estava a ser professora, porque é que não me dava o AMOC? Me dava à tarde e não me dava à noite. Porque eu sinto que eu estava na minha essência, eu estava mesmo a partilhar assim da minha verdade. Quase como aquela sensação quando se entra não é? Estás tão nervosa para entrar em palco e de repente entras em palco e tu desaparece. E nas aulas era isso que me acontecia. Era mesmo o meu... onde eu me sentia onde eu me encontrava mesmo, onde eu sentia que eu alinhava. Mas nessa altura tu não percebias isso, não é? Na altura estava completamente inconsciente, então, e foram quando muitos é que dá anos. essa volta? Olha, depois entretanto, e tocando também num tema que tu conheces muito bem, aos 38 anos fui mãe. Foste mãe. Ui! Imagina, se eu estava inconsciente, quer dizer, então quando eu fui mãe, se eu estava inconsciente antes, quando fui mãe ainda mais inconsciente eu estava. Quando eu digo inconsciente, não é no sentido pejorativo, é no sentido de estar adormecida e estar identificada com as minhas emoções e com os meus pensamentos. Então, qual é a diferença para agora? E agora só ainda toquei, levantei uma pontinha do véu, não é? Exato. Mas pelo menos agora, eu já sinto,
E eu despertei o meu observador, que eu chamo o meu observador Que é tão consciente. importante. Então, eu já me vejo, eu observo-me a sentir e eu observo-me a pensar. Isso é Então, tão quando eu me importante. observo a sentir e a pensar, eu já não sou aquela emoção, já não sou aquele pensamento, eu já não estou identificada. E isso é o despertar da consciência. Ou para mim, é isso que significa o despertar da consciência. Então, nessa altura, então, quando eu fui mãe, eu tenho outro grande Choque, não é? medo, grande Ok. medo ou grande dor, que neste momento já está tão mais atenuada. É maravilhoso realmente quando começamos a fazer a viagem de retorno e a viagem para o centro, como as coisas começam mesmo a mudar. Eu aos meus 19 anos, nos meus 19 anos vivi uma experiência muito traumática para mim e que foi uma obsessão com a morte, assim uma coisa mesmo muito profunda. Eu estava em Inglaterra, que eu estudei 2 anos em Inglaterra, e foi a altura em que surgiu uma campanha, foi quando apareceu a SIDA, assim como a SIDA no mundo, não é? E houve uma campanha muito grande sobre a SIDA no Reino Unido. Bem, aquilo tocou-me ali as minhas cordas todas e eu lembro-me de ser os últimos 3 meses que eu estive no colégio e eu à noite até ter que pôr música para eu conseguir adormecer. Foi mesmo, e foi algo que me acompanhou durante grande parte da minha vida, até aos 40 e tal anos, lá está. E eu lembro-me às vezes de acordar de noite e sentir os meus ossos todos a gelar. Era um medo tão grande que eu sentia, eu não sabia de onde é que vinha aquele medo, não sabia. Mas sentia que me impedia de ser livre. Aquele medo impedia-me de eu ser uma pessoa livre. E então, quando fui mãe aos 38 anos, Que vais de contactar com a morte ali. upa, se já estava em esforço, se já estava bem, vem uma criança e olha, agora aquilo que eu posso dizer e lá está, e eu já aprendi a honrar e a celebrar Claro, essa parte, não é? tudo aquilo, mas e por isso é que se calhar estamos aqui também a partilhar as nossas histórias, porque eventualmente quem está a ouvir ou quem está a ver se identifica e também quando toca aos seus botões pode gerar despertar. E isso é que é uma coisa maravilhosa e por isso é que todos estamos uns nos outros e todos somos espelhos. Mas eu quando o Gui nasceu, aliás, eu queria ter parte natural, queria amamentar, eu Aquelas era coisas todas. tudo lindo, tudo lindo. E até perguntei, eu tinha seguro de saúde, assim, podia ter a criança onde eu quisesse, com as mordomias todas. Perguntei, eu assim, quer dizer, eu já conhecia a macrobiótica desde os meus 20 e tal anos, mas ainda não tinha mergulhado a fundo na macrobiótica, mas pronto, mas já tinha essa coisa do saudável, já estava aqui presente. Qual é que é o melhor sítio, qual é que é o assim, melhor sítio para ir ter uma criança, assim, qual é que é o hospital? É o Hospital Amigo dos Bebés, Garcia da Horta. Exatamente. É para aí que eu vou. Olha que vais partilhar a parte, não quero saber. Vou para aí, é o Hospital Amigo dos Bebés, vou para aí, é aí que eu quero ir. Pronto. Então fui para o Garcia da Horta. Mas olha, foi tudo ao contrário. Claro. Foi tudo ao contrário. Foi uma experiência tão traumática, tão traumática. Eu comecei com contrações às 11 da noite. Levaram-me para uma sala onde estás deitada, ligada o CTG, não é? CTG. Tive a noite toda entre contrações, completamente sozinha, a ouvir os gritos da sala de partos que era ali mesmo ao lado. Completamente sozinha. Foi tão duro, tão difícil. Não tinha tido acompanhamento nenhum também, portanto eu estava completamente desligada de mim, da minha natureza. Eu não sabia quando o Gui, depois entretanto, de manhã as contrações regrediram. Claro. E eles dizem-me assim, olha, agora vai para casa e vai esperar que volte. E eu, depois de ter passado aquela noite, eu assim, eu não saio daqui, olha, chamem o meu marido, porque eu não saio daqui. Temos 2 hipóteses, ou vai para casa e não sei o quê, ou então nós induzimos-lhe o parto e pronto, e tenho bebê. Olha, eu estava tão desesperada, num estado mesmo muito desafiante. Eu já não saio daqui. Olha, induzam-me o parto, façam-me o que quiserem. Eu não chamei meu marido, eu não quero estar aqui sozinha. Então, pronto, induziram-me. Depois do almoço, induziram-me o parto. Bem, lá começa, só que eu não faço dilatação. E Garcia da Horta é um hospital público, não é? Cesarianas é só passado, não é? E eu ali
não fazia dilatação, não fazia dilatação, sempre em contrações, nada, 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 nada. Até com um anjo da guarda, que tinha por acaso aparecido na noite, quando eu entrei, uma aluna da escola, de repente passa lá pela coisa, estava eu ali toda ligada, ela, Bibi! E eu quando a vi, ela estava a sair do turno dela, enfermeira, estava a sair do turno dela, como é que ela se chama? Olha, já não tenho agora presente o nome dela. Mas ela foi mesmo assim, olha, foi ali um anjo da guarda para mim. Ela disse-me, olha, eu vou sair agora, mas não te preocupes que eu amanhã, quando eu entrar, eu venho-te ver. E foi ela que ao entrar veio-me ver e vê-me naquele estado. Eu ali não fazia dilatação. E ela diz-me, eu vou à procura do médico que dá, que dá a epidural para tu fazeres uma cesariana, porque tu não estás a dilatar. E então ela lá foi encontrar um médico que dava a epidural. Às 8 da noite do dia seguinte dá-me a epidural e depois tive mesmo que fazer cesariana, ainda bem porque o Gui já estava com o cordão à volta do pescoço. Para dizer que, olha, foi assim, foi tudo ao contrário. Depois tive 4 dias, foi uma segunda, só saí do hospital numa sexta, cesariana com o corte, não é? Amamentar. Não tinha, porque com a cesariana não tinha. Então, olha, era de todos os lados, era pôr o bebê daqui, dali, de frente para trás, ir à bomba, a bomba nada. Ai, meu Deus. Olha, foi mesmo assim e pronto, eu estava... as expectativas... E eu estava, repara, eu estava tão desconectada de mim, isto para dizer, estava tão desconectada de mim, da natureza, do ser, da minha biologia, sabes, do mamífero que eu sou, que eu estava completamente desconectada. Então acabei por não amamentar e vê lá, isto é uma coisa, pronto, eu sei, e um dia, pronto, o Gui sabe desta história, mas um dia, quando ele for mais... quando eu tiver a oportunidade, vou-lhe contar realmente esta história, mas da parte do meu sentir, daquilo que eu senti e da minha desconexão comigo mesma. Que no hospital começaram-me a dar, como eu não tinha leite e o bebê tinha fome, portanto começaram a dar suplemento. Claro. E depois eu comecei a tomar um comprimido para secar o leite. Eu nem sequer não fazia conexão. Não fazia conexão. Quando cheguei a casa, sexta-feira à noite, de repente começa a vir assim leite, assim a sair. A subida do leite. Filipa, eu não consegui somar 2 mais 2. Isto foi uma coisa que eu agora, pronto, já essa questão da culpa, agora claro. Já está noutro lugar, porque eu tenho pronto, comecei a ganhar consciência de quem eu sou. Processo, não é? Exatamente, o meu processo e o do próprio Gui. Sim, não é? Do que é que nós vínhamos os dois espelhar um para o outro e ativar um no outro. Eu não consegui somar 2 mais 2 e dizer assim, espera, eu ainda vou a tempo de amamentar, está aqui o leite. Eu não consegui, eu não fiz a conexão. Eu estava tão desconectada de mim, tão sozinha, sabes? Mas sem culpar ninguém. Claro. Estava sozinha porque estava sozinha, porque se calhar tinha que estar sozinha, tinha que passar por aquilo, para se calhar hoje estar aqui a falar sobre isto. Mas isto para dizer que quando estamos desconectados de nós, quando estamos desconectados da nossa natureza, da nossa biologia, porque se formos a ver, o corpo, espírito e alma são a mesma coisa numa forma diferente, não é? O corpo é o nosso grande portal, e a biologia, está tudo na biologia, portanto, tudo o que a biologia nos diz, e se nós observarmos o nosso corpo, a forma como nós digerimos os alimentos, tudo o que se passa no nosso plano físico, de certa maneira espelha-se no emocional e no mental, portanto, está tudo aqui. E eu, como estava tão desconectada de mim mesma, não consegui fazer essa ligação. E só o Gui, quando já tinha 5 anos, e o meu ponto de viragem, eu já estava tão cansada de mim. Eu às vezes definia-me como eu parecia uma velha rabugenta. Era uma velha rabugenta. Eu estava sempre zangada. Eu em casa estava sempre zangada. Estava zangada porquê? Porque se eu estava separada de mim, se eu estava tão separada da minha essência, se eu estava tão desalinhada, tão incoerente, como é que eu poderia estar serena, com alegria? Então, quando estamos nesta dissonância tão grande em que todos os nossos instrumentos parece que estão desafinados, como é que nós podemos estar
felizes. Estava em esforço tremendo, em tudo, lá está, e depois E o que em é que tu tudo, porque não fizeste? estás exposto só no trabalho, não é? Vai dar em tudo. Tudo, porque depois, quer dizer, eu inconsciente como estava, sempre, poder interior, coitadinho, estava ali a chamazinha, nada, não é? Amor e valor por mim mesma, nada. Portanto, o poder interior, que é o grande alicerce, não é? Que nos permite depois nós expressarmos a nossa verdade, estava nada. E então aí estamos no ping-pong emocional com o outro, não é? Julgamos o outro, julgamos a nós, cobramos do outro, criticamos o outro, somos as vítimas, os outros são os carrascos. Então pronto, isto é para tudo. Depois é no trabalho, é no casamento, é com os filhos, é tudo, porque tudo é um. Não podemos separar, dizer assim, isto, olha, o trabalho é uma coisa, agora a vida em casa é outra coisa. E então cheguei a esse ponto em que estava tão cansada de mim, cansada de completamente perdida de mim, aliás, perdida, não sabia quem era, não é? Completamente perdida de mim. E fui ter uma consulta com o Francisco Varatojo, do IMP, do Instituto Macrobiótico de Portugal, que eu já conhecia há muitos anos, portanto, conhecia a macrobiótica já desde os meus 20 e poucos anos no Porto. E sempre tinha sido uma coisa que tinha ali ficado. Fui ter uma consulta com ele, porque me sentia, era físico, já estava a somatizar no físico, mas estava um caco, não é? E então, pronto, ele deu as recomendações alimentares e tudo isso, e pá, foi ali naquele momento que eu disse assim, eu nunca tinha gostado de cozinhar, nunca. A cozinha para mim era uma coisa, aliás, quando o Gui nasceu comprei uma Bimbi. Pronto, comprei a Bimbi, porque era, pá, não sentia, estás a ver? Aquela coisa. Nessa consulta, eu digo assim, Francisco, se calhar o que eu precisava era de fazer umas aulas particulares de cozinha. Pá, ele diz-me assim, mas para que é que vais fazer aulas particulares de cozinha? Se nós aqui temos cursos de cozinha macrobiótica, temos cursos, por exemplo, cursos intensivos de uma semana, tu podes, olha, começam já na próxima segunda-feira, isto é tipo, eu tinha ido à consulta na sexta, na segunda-feira começa já olha, nem é tarde nem é cedo, foi ali, aquela foi a minha porta de entrada, e eu ao ter dado aquele passo, foi a minha porta de entrada. Eu entrei pela alimentação, entrei pela macrobiótica, e entrei pela macrobiótica para controlar tudo. Atenção que eu não entrei pela macrobiótica, o clique deu-se e agora já era uma iluminada, de todo. Eu entrei pela macrobiótica porque eu queria controlar tudo. Eu queria saber cozinhar, eu queria saber os remédios caseiros para poder controlar a minha saúde, a saúde do meu filho quando ele ficava doente. Estás a ver? Portanto, eu entrei por medo. Só que permiti-me abrir aquela porta e entrar. E quando entrei, nunca mais parou. E depois, através da macrobiótica, fiz o curso de 3 anos, não é? De formação comecei a conhecer outras áreas relacionadas com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal. O Luís Martins Simões abriu-me assim grandes portões dentro de mim, grandes portões, e foi uma pessoa muito, é um grande amigo, é uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi ele, de certa maneira, que tocava através das palestras dele, e mesmo eu fiz uma consulta com ele, que eu saí, eu digo-lhe assim, olha, ainda bem que era o 6º andar, porque eu desci as escadas assim, a chorar, quando ele me diz no final da consulta, ele diz-me assim, fez-me um jogo, eu costumo partilhar isto, que eu acho que isto é muito, muito interessante. No final da nossa consulta ele faz o jogo do enforcado, estás a ver? Que pões os tracinhos todos das palavras e diz-me assim, olha, eu não sei se te hei de dizer isto, não sei se estás preparada. Não, eu acho que estás preparada para ouvir isto. Disse, ok. Então descobre lá qual é a palavra que está aqui e faz-me assim uns tracinhos e põe-me algumas letras no quadro. Eu olhava para aquilo, tinha um M, tinha um A, eu assim, e ele, e eu olhava para a palavra e nada, eu assim, aquilo não. Dizia outra palavra e ele escrevia, todas as letras que eu dizia faziam parte da palavra, mas eu não conseguia chegar à palavra, até que eu digo T, e quando ele põe o T, eu olho para aquilo e digo assim, mentira, e ele diz-me assim, Bibi, a tua vida é uma mentira. Bum! Ai, meu Deus! Foi fenomenal. Bem, foi assim, olha, parece que tinha um dique dentro de mim, que se abriu as portas do dique, e a água que estava ali estagnada, presa, de repente,
aquilo jorrou. E isso sinto que foi assim um momento de grande despertar. Tão despertar que tudo aquilo que eu venho de um casamento de 15 anos, estive casada há 15 anos com o Zé, uma pessoa, olha, e tenho tanto orgulho e mesmo felicidade em dizer que nos separamos já há 3 anos, estou divorciada há 1, e que nós somos grandes, se calhar somos, é o maior amigo que eu tenho, Zé, o meu ex-marido. Isto é lindo dizer, é lindo, é maravilhoso, e que nos separamos com muito respeito e muito amor, e que nos separamos porque cada um precisava de crescer, porque vindo de um processo tão inconsciente como eu estava, eu precisava de me reconstruir, eu precisava de me conhecer, então eu precisava de estar sozinha para voltar a fazer um bocadinho o caminho de regresso, para saber onde é que eu estava, perdida no meio daquilo tudo. E então, pronto, esse despertar com o Luís fez com que eu que não conseguia expressar e dizer ao Zé o que eu sentia. Eu tinha medo, eu tinha tanto medo de partilhar aquilo que eu sentia com ele. Que ele me julgasse, que ele não gostasse de mim, que ele achasse que eu era uma má pessoa. Estás a ver? Pronto, estas coisas todas aqui com nossas brincadeiras que o ego, quando está em desequilíbrio, faz. O ego não é o mal da fita. Exatamente. O ego é essencial à vida. Nós sem ego não estávamos aqui. Portanto, não é o ego que é o mal da fita, mas é o desequilíbrio, não é? E é este nosso adormecimento. E então, eu, depois de ter essa consulta com o Luís, 3 dias depois estava a sentar o Zé à minha frente e ancorada no meu poder interior, eu disse-lhe tudo aquilo que eu sentia e que eu nunca, algures, eu pensava, eu nunca vou ter a coragem de dizer isto ao Zé, aquilo que eu sinto. Eu estava, e a reação, às vezes eu dizia, e o Zé, como é que ele ficou? E o Zé sorriu. Isso é que é maravilhoso. E o Zé, em vez de, e o Zé sorriu para mim, porque o Zé sempre foi esse espelho para mim de integridade, de honestidade, que eu nunca, por aquele medo tão grande que eu tinha dentro de mim, eu não conseguia partilhar com ele. E quando eu partilho aquelas coisas todas com ele, ele sorri e ri. E isto é uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, olha, para dizer também, se calhar uma partilha interessante, e como tenho agora, o Gui já vai fazer 14 anos. Uau. E os nossos filhos são mesmo grandes nossos mestres, grandes mestres. E uma das coisas que eu acho que é interessante partilhar é, quando o Gui era bebé, eu quase que não tenho memórias do Gui bebé, porque eu estava tão preocupada em que o Gui crescesse, com o medo que ele pudesse ficar doente, e com o medo que alguma coisa lhe acontecesse, que eu não me permitia viver o momento presente. Eu não me permitia sentir. Como é que os nossos medos, não é? Como é que os nossos medos, o nosso modo de sobrevivência, ou estarmos profundamente adormecidos e inconscientes, nos impedem de viver uma experiência tão maravilhosa que é a maternidade, e que é ter um filho, e gozar o filho. Estás a ver aquela coisa maravilhosa, não é? Aquela obra do universo, da natureza que nós somos, que é Deus e nós somos Deus também, não é? Aquela centelha ali que foi gerada por nós. E eu estava sempre à espera que ele crescesse mais e mais e mais, porque é muito pequenino, é frágil, vulnerável, estás a ver? Então, quando ele já tiver 6 meses, já posso respirar. E quando o Gui ficava doente, a minha vida parava, parecia que o tempo parava, eu ficava ali estancada. Então parecia que eu não respirava. Até que ele voltava, agora já posso respirar outra vez. E então, olha, pronto, isto é tão importante, mas isto não é bom, não é mau, são só experiências. Eu identifico-me com tanta coisa, Vivi, que tu falas, né? Eu costumo dizer que a nossa história nunca é só nossa, né? E a nossa cura também nunca é só nossa, portanto, eu identifico-me com tanta coisa que tu disseste, e é tão bonito quando nós chegamos, eu não sei se tu sentes o mesmo, não é? Chegar àquele momento em que tu começas a despertar, não é? Nessa observação, e tu também chegas a um lugar onde olhas para tudo isso e consegues ter aquela gratidão, sabes? De olhar e perceber o quanto importante foi tudo aquilo que aconteceu, não é? Se não tivesse tudo aquilo, tu não terias chegado a um determinado momento. Eu também, quando falava no início da minha história, até da minha gravidez e do meu parto também foi assim super traumático, ainda era com aquela dor, não é? Com aquela coisa, e hoje em dia é falar como, uau, como aquilo me trouxe tanto, não é? Exatamente.
Como nós esse é o esquecemos que ponto. nós não podemos saltar patamares. Exatamente, mesmo. E é isso, e o nosso maior, lá está, as nossas dores, os nossos desafios, são eles que nos instigam e nos impulsionam Completamente. na nossa evolução e no nosso caminho de transformação. E por isso é que eu também, lá está, eu tinha uma frase que eu dizia quando eu ainda estava assim naquele processo, que eu ao falar do Gui, falar eu chorava sempre e dizia, eu dava um braço por ter amamentado o meu filho, eu dava um braço e chorava e sentia aquela culpa, aquela coisa. E hoje eu sei, eu compreendo a função e compreendo que isso, repara, se tudo é por simbiose, se tudo é por sintonia e por frequência, o Gui criou essa situação na vida dele, o Gui ser Gui. O Gui sintonizou com esta mãe que lhe deu aquele início de vida para ele ativar aquilo que ele vem cá despertar e trabalhar. E eu atraí um Gui para ele também tocar as minhas cordas internas, que só ele é que também que vai despertar. E olha, tem sido um caminho maravilhoso e cada vez mais eu sinto que o caminho com o meu filho, onde ele toca, onde ele é meu mestre, é no caminho da aceitação. Aceitá-lo, porque nós pais às vezes pomos aquela coisa e é difícil às vezes sentir a barreira, não é? Então, mas qual é que é a nossa função como pais? Exatamente. O que é educar? O que é... E olha, aquilo que eu sinto que eu posso dar de melhor ao meu filho é eu viver todo o meu potencial, é eu alinhar comigo o mais que eu conseguir, é eu descobrir quem eu sou para que eu possa, através do meu exemplo, ser algo que o Gui possa olhar e possa, através deste exemplo, ele ser inspirado. Isto eu acho que é a grande função nossa como pais, porque depois há sempre aquela coisa de dizer mas ok, depois lá está, porque há o dia-a-dia, não há? Exato. As coisas, porque achamos sempre que sabemos o que é melhor para os nossos filhos, mas não, nós não sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Quando nós dizemos, isto é melhor para ti, porque eu sei o que é melhor para ti, não sabemos. Nós não sabemos o que é melhor para a outra pessoa, nós sabemos o que é melhor para nós. A outra pessoa, então, tem sido um desconstruir de crenças, de preconceitos. Por exemplo, agora, a tecnologia, o Gui adora, ele vibra com os jogos da internet, é onde ele está ali. Então a minha crença, jogos são maus, jogos não sei o quê, natureza é que é bom, equilíbrio, não sei o quê, tem que... Então estás a ver, é pôr aquele peso, aquela... e mesmo é isso, o preconceito. Quando os jogos são jogos, na nossa altura também era a televisão, os nossos pais também diziam, estás sempre à frente da televisão, sabes televisão. Estás a ver, então é os preconceitos e as crenças que nós vamos elaborando e que nós vamos ressignificando, quando a coisa é só o que estás a ver, tem uma função, então aceitá-lo, se é ali que ele é feliz. A única coisa que eu lhe digo é assim, Gui, olha, lembra-te sempre que tu és um ser, tu és biologia acima de tudo e que tu precisas, se só te dás tecnologia, a tua biologia se calhar vai entrar em desequilíbrio porque precisa da natureza. Então procura o caminho do meio, procura, nem estás no 8 nem no 80, então procura o caminho do meio e equilibraste. Mas acima de tudo o que eu lhe digo é ser fiel a ti mesmo, ser fiel a ti mesmo, porque eu não sei tudo e o pai também não sabe tudo. De forma alguma, olha, somos seres imperfeitos, como tu dizes, seres imperfeitos, que é maravilhoso. Isto agora, essa passagem que tu fizeste das mães imperfeitas para abraçar o seres imperfeitos, olha, é a tua assim insígnia, é o teu símbolo, Filipa, e eu acho que se nós reconhecermos todos que nós somos seres imperfeitos e somos projetos realmente em desenvolvimento e em construção, isso traz-nos bondade. Eu tenho uma aluna que é a Paula Belis, que tem uma história de vida assim, uma coisa fenomenal, e a Paula Belis usa muito estas palavras sempre e ficou gravada em mim: tratarmos-nos e acolhermos com bondade, porque nós somos seres em desenvolvimento, somos seres em construção. Então esta bondade, estás a ver, este acolher de nós e saber que, olha, a vida, nós somos os criadores da nossa vida, e esta é uma máxima que, olha, que eu posso dizer que de todas as coisas que, do pouquinho ainda de levantar do véu, que eu sinto que eu já integrei, isto trouxe-me a minha grande liberdade. Eu sou a criadora da minha vida, eu sou responsável por tudo aquilo que a vida me traz. Então eu deixei de jogar o ping-pong emocional com os outros, já não culpo, já não julgo, já não nada, porque eu sei que é a minha criação e sei que o outro só está a espelhar, o outro só está a ser amor da vida por mim. Porquê? Porque me está a permitir que eu me veja, para poder aqui no meu mapa
o meu mapa de Portugal, onde tenho só assim 5% das cidades ou das vilas que estão acesas, o resto está tudo no escuro, cada vez que alguém espelha e me traz um desconforto, é um momento precioso. É um momento precioso para eu agarrar, para eu ir ver, ok, onde é que está? Onde é que eu posso levar consciência e luz àquela sombrazinha para iluminar mais uma parte do meu mapa, para depois o coração poder irradiar mais. Então, pronto, olha, e agora é este o processo, e agora a vida é maravilhosa. E eu, pai, olha, estou apaixonada pela vida, estou apaixonada pelo ser humano, estou apaixonada por aquilo que nós estamos aqui a fazer como espécie, como humanidade, que somos os neurónios deste planeta, somos a consciência deste planeta Terra, somos um, e às vezes dizemos muito esta coisa, somos um, mas depois esquecemos que somos um aqui, somos um no espelho, que quando o outro me faz sentir desconforto ou me faz sofrer, não é o outro. Ele só está a ser a grande dádiva para eu me permitir ver quem eu sou. Ou não é quem eu sou, porque somos Deus, não é? Mas é o que eu tenho ainda para iluminar dentro de mim e para trazer à consciência. E quando eu trago à consciência, quando eu reconheço, aceito e amo, o grande diamante é revelado, não é? Porque é mais uma parte de mim que é integrada. E a integração e a transcendência, para mim, é isso. E tão lindo agora estar-te a ouvir falar. E para terminar, ficava aqui horas a falar contigo. Mas acho que chegaste aí. Primeiro, acho que acabamos de forma linda e sentir essa tua vibração e essa tua paixão. Já apetece ir ali para fora a dizer a vida é linda. E depois estava a pensar assim, bem, que lindo, porque agora lançámos um evento as duas. É verdade. Que aproveito para dizer aqui. E que ainda por cima, porque tu estavas a dizer isso do reconheço, aceito e amo tudo em mim, que é aqui a nossa máxima para o nosso evento, onde juntamos isto tudo, não é? Esta mescla toda que se vai fundir aqui na dança e no movimento. Então, olha, eu queria-te agradecer, porque está a ser assim mesmo um lindo reencontro, sabes? É aquelas coisas que parece que de repente estamos aqui e pensar, fogo, todo este caminho parece que foi para chegarmos aqui. É verdade. Não é? Mas é verdade, este caminho é para chegarmos aqui neste preciso segundo em que estamos a respirar. Completamente. Então está a ser assim super... Olha, está a ser uma honra reencontrar-te agora, está a ser maravilhoso as partilhas que temos tido, esta cocriação que estamos a fazer também do nosso Descobre-te na Dança. Descobre-te na Dança, que nome lindo, isso foi tua inspiração, Descobre-te na Dança é maravilhoso. Então, queria-te agradecer também por teres vindo aqui, queria dizer-te que foi maravilhoso ouvir-te, mesmo, tipo, sabes, quando nós vivemos na pele, no corpo, aquilo que passamos... sente-se quando nós falamos, não é uma teoria, eu vivo isto no meu dia-a-dia, eu experienciei, por isso costuma-se dizer, não é, que nós aprendemos quando nós experienciamos no corpo. Exatamente. Não quando nós aprendemos, então sente-se que tu experiencias no teu corpo aquilo que tu passas. Então obrigada por esta conversa. Olha, obrigada eu, Filipa, também pelo convite e também por este nosso reencontro lindo, em que vamos realmente aquilo que vai acontecer no dia 30, posso dizer? 30 de maio, não é? 30 de maio, neste Descobre-te na Dança, que ainda por cima vai ser na natureza, vai ser numa quinta maravilhosa que é o Val da Azinhaga, que é um lugar muito especial, tem uma vibração muito especial, então vão ser 4 horas na natureza em que vamos juntar dança com o Enneagrama, que é a tua ferramenta também, com a meditação, com os 4 elementos. Com os 4 elementos, então vai ser assim uma fusão. Acho que vai ser assim mesmo uma fusão de essência para nos permitirmos expressar e partilhar e expandir a nossa verdade que está no nosso corpo, que está aqui dentro, e permiti-la, olha, ser o ser infinito que nós somos. Então acho que nós já lançamos, não é? Isto vai acontecer e sinto que é uma semente que estamos a plantar, que já está a criar raízes e que também acho que vai ser uma árvore muito bonita que vai dar também muitos frutos, porque o objetivo da árvore é dar frutos e novas sementes, e isso não é o ciclo desta evolução e transformação, tanto nossa como de toda a humanidade, do planeta Terra, do universo, pronto, de tudo. Então, olha, é também muito honrada por estar aqui a partilhar contigo este momento. E até ao próximo episódio. Adeus e obrigada por estarem a ouvir também.